boa tarde. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje e, principalmente, eu sou uma humanista e reencontrar os amigos é apenas uma forma de dizer que valeu a pena a gente continuar vivendo. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por relembrarmos tantos anos aí que nós pudemos conviver e os demais companheiros que também eu pude ter a honra de rever. Bem, eu sou Lígia de Paula Souza, cidadã brasileira, Lígia para os amigos, Lígia de Paula, eu sou artista, atriz, Lígia de Paula Souza, então é meu nome de família. E eu agradeço aqui que é o meu time do coração foi citado, e para mim ele é sempre campeão. Vai, Corinthians! Isso vem da minha mãe, que nasceu em 1910, claro, né? E com ela não tinha jeito. Ou era Corinthians ou era Corinthians. Então não tinha outra opção. Ela, bem, era uma pessoa com com muito empenho, muita garra, né? Bom, eu me fiz atriz, nasci atriz, não saberia dizer o que outra coisa poderia ser nesta vida que me foi dada, e eu espero, até o fim, dar esta, vamos dizer, esta condição de poder vivenciar, enquanto artista, uma vida plena, saborosa e iluminada. Eu acho que todos nós devemos pensar nessa questão, porque nós estamos aqui, qual é a intenção que nós devemos agir e para quê. Então, eu sempre entendo que nós nascemos sós, né? Vivemos sós e terminaremos sós. Mas é muito importante porque nós nos juntamos em grupos. E esta forma de juntar em grupos, que é importante, e aí responde à questão de se ter uma profissão, de se ter uma regulamentação, de se ter um sindicato. É por isso, somos únicos, mas somos juntos e somos fortes. Dessa forma, quando eu pensei, a minha origem meus avós maternos espanhóis, e meus avós paternos alemães e mineiros. Então, eu fui conduzida dentro desse processo, alemã, espanhola e mineira. E isso tem me ajudado em muita parte da minha vida. Eu sempre tive uma recompensa muito grande de explorar a questão social. Então, para mim, como é o outro, a vida do outro, o que ele pensa, para mim sempre foi um ato de aquele reflexo, aquele é meu espelho. E eu aprendi isso com uma pessoa muito querida que me ajudou a crescer na vida, que é uma pessoa que eu tenho uma estima, está lá em cima, a Isaltina. Então, eu tinha 10 anos e ela era minha babá, então a gente, aos finais de semana, ela me levava para passear. Era a oportunidade dela frequentar os bailes e eu ia junto. Então, eu estive conhecendo outras pessoas, outras formas de vida e outras posições sociais, e, enfim, vendo em cada grupo o que a gente poderia estar e perceber que nós somos um único grupo e devemos ter essa imensidão de vida com felicidade e alegria. E aí eu pude entender, então, a importância dessa parte social, e eu nunca me desviei disso. Meus avós maternos, anarquistas, graças a Deus, e eu me considero também anarquista. Mas sempre de uma figura, dentro de uma forma
que o ser humano é a base central, e para ele, tudo. Eu recentemente tive a oportunidade e a satisfação pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos, em espetáculos de diversões do SATED SP, de organizar durante 4 anos um congresso, o 21º Congresso da FIA, Federação Internacional dos Atores. É uma entidade que congrega 92 países dos 5 continentes. E eu fui eleita vice-presidente. Isso, por um lado, diz que a gente tem que continuar na nossa luta e fazendo muita coisa. Então, eu escolhi 2 atividades para que eu possa, nesses 4 anos, na minha vice-presidência, ajudar. Um é o lado do circo, porque o nosso SATED, ele foi criado pelos artistas de circo. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, que vai ser transformado em tese, depois um livro, mas, enfim, para levantar para todos a importância da atividade circense. O que é o circo, como ele traduz, qual é a forma de ajuntamento das pessoas, qual é a prática, e o circo ilumina todos nós, né? Quem aqui não gosta de circo? Tem alguém que não gosta? Não. Não. Não tem não. Claro, o palhaço é aquela alma reveladora que para nós tudo pode e a gente chega onde a gente pode ir com aquela alegria. Então, dessa forma, eu estou reverenciando os artistas que contribuíram muito para iniciar o SATED SP. Isso na década de 30. E também tivemos os artistas de variedades, o pai da Marília Pera, Manuel Pera, o Procópio Ferreira e muitos outros consagrados atores importantes, mas também que vinham não só do circo, mas também de variedades. E o SATED foi criado com este pensamento. E também eu devo dizer, que é bom que se diga, que como ele foi feito ali no Largo do Paissandu, como os atores eram muito próximos das mocinhas que ali trabalhavam no pedaço, elas ajudaram a pagar a sala, a primeira sala do SATED. Então, também as mocinhas puderam contribuir, dada a convivência, e ajudaram muito, até que nós pudéssemos estar fortemente amparados para que a gente pudesse desenvolver e manter o sindicato de portas abertas. Então, desta forma, nós sempre tivemos, e os artistas, quando falamos de artistas, a sociedade tem um conceito até hoje bastante errado, de que artista é aquele que não faz nada, que não serve para nada, não tem a menor vocação. Isso não é verdade. E dentro de uma moral que, vamos dizer, retrógrada, e até hoje persiste. Então, por exemplo, quando eu disse ao meu pai que eu queria ser atriz, caiu o mundo. Caiu o mundo, claro. Não teria outra forma. E eu fui habilitada para ser atriz quando, uma semana antes da morte dele, eu estive com o espetáculo do Renato Borg, que ele dirigiu, e eu fui fazer isso em plena ditadura. Eu fui fazer numa cidadezinha próxima de Campinas um espetáculo. E aí, lá tinha uma pessoa que tomava conta, né, da cidade, e ele impedia qualquer atividade artística lá. E então impediu que o meu espetáculo se realizasse. Bem, ele estava lá, né? E ele disse: aqui essa coisa indecente do diabo, essas coisas todas que a gente ouve, né? Não vai ser apresentado, né? Então, e eu fiquei na praça horrorizada vendo aquele cidadão lá, e ele era militar. Bom, eu ouvi, eu disse: olha, o senhor é um canalha, o senhor é o filho da puta, o senhor é um ser ignóbil, e por aí eu fui. Quanto mais eu falava, eu confesso, era muito ingênua, né? Mais pessoas se juntavam. E aí eu vi que já tinha uma multidão na praça, e eu xingando cada vez mais, e o povo também aproveitou, começamos a xingar. Bom, hoje a gente sabia o que poderia ter acontecido, mas ele foi ficando tímido, sei lá o que aconteceu,
E só sei que aí o padre chegou para mim e disse, não, se você não vai fazer o espetáculo lá no teatro, você vem para a igreja você faz. Eu falei, padre, mas eu tiro a roupa, eu fico pelada, como é que eu vou fazer? Não, não tem importância, não tem importância. Você vai fazer o espetáculo lá na igreja. Aí eu falei, bom, nem tanto ao céu, nem tanto, mas vamos ter um pouquinho, né? Já fiz o que eu podia, já disse o que eu tinha que dizer para aquele cidadão. Depois ele queria que eu fizesse o espetáculo no teatro. Mas eu disse não, agora sou eu que não quero, não admito que a ditadura que está fazendo... Bom, e aí aquela história toda. Então, quando eu cheguei, eu disse ao meu pai, olha, eu tive isso. Meu pai, ai, que bom. Suspirou aliviado. O que será que meu pai pensou? Que durante aquele período todo que eu dizia que eu era atriz, o que pensou meu pai que eu era? Claro. Então, aí ele viu que eu... P's. Não é? É um dos 3 P's. Então, aí ele viu que eu era uma atriz, que eu era uma cidadã e que eu tinha respondido diante da censura. Então, a partir daí, ele disse, você está certa. Você fez o que você tinha que fazer. Então, dessas horas bastante próximas a gente tem que ter a força moral e espiritual, enfim, de dizer e se colocar. E sindicato nos ensina isso. Sindicato nos ensina isso. Eu estou no SATED há 31 anos e eu não posso dizer qual foi o dia que eu não tive vontade de ir ao sindicato. Qual foi o dia que eu estava entediada? Qual foi o dia que eu não queria falar com as pessoas? Até hoje isso não aconteceu na minha vida. Eu amanheço, agradeço e vamos. Então, nosso sindicato, nós temos por volta de 45 mil associados. Então, claro, nem todos em dia, porque a vida do artista um dia recebe, outro dia não recebe, outro dia não recebe. É assim. Então, mas a gente lá acolhe a todos com dignidade. O SATED SP, nós temos a representação em artes cênicas, artes audiovisuais e comunicação. Então, dessa forma, tanto os artistas quanto os técnicos em artes cênicas e somente os artistas em audiovisual e também em comunicação. É muito grande a nossa representação e a base territorial é o Estado de São Paulo. Desde o século passado, se pensou em criar um sindicato dos artistas. Quando vinham as grandes companhias da Europa, e aí então traziam os grandes atores, e aí se começava uma ideia. Então, óbvio, foi aquele movimento da década de 10, né, de 1910, quando praticamente o mundo do trabalho começou a se organizar, as grandes greves, e isso tudo atraiu para que nós também pudéssemos ter o nosso sindicato, mas fomos impedidos. Depois houve também uma outra forma, uma outra proposta de se fazer um sindicato, também não houve. Quando é que aconteceu definitivamente a vontade, a necessidade de regulamentação profissional dos artistas e técnicos brasileiros? Ainda na ditadura. Naquela época, cada espetáculo, para ser feito, era obrigatório mandar a peça primeiro para os censores. Eles liam, analisavam e depois cortavam, né? E depois entregava a obra totalmente desfeita, descaracterizada, e assim é que poderia ser aberta em cena para os espectadores assistirem. Muito bem. Nesta época, então, já estou falando de 68, no começo de 70, aí, desta forma, as pessoas começaram a se incomodar. O nosso sindicato foi feito na época que o Getúlio Vargas, em 34, ele começou a pensar como dominar o país de uma grande extensão. Os primeiros a terem um sindicato foram os marceneiros. Então, depois os marceneiros, depois foram os portuários e depois nós, os artistas. Se vocês pensarem, por que primeiro? Os marceneiros, porque realmente tinha uma grande presença política
na cultura brasileira. Depois os do gás, né? Então é óbvio a importação, exportação. E os artistas, por causa da sua fala, da sua vontade de expressar. E isso ia contribuir no pensamento do Getúlio, uma forma de, aí não é à toa que aparece a voz do Brasil. Então a gente vai começar a perceber tudo, não é por acaso. Não é por acaso. É tudo de uma forma conjecturada, feita, produzida com uma finalidade, que era da dominação. Então, dessa forma, quando nos foi dado o SATED, o sindicato em 34, era porque já estava realmente a necessidade desta categoria estar vinculada a dizer, né, as questões da política brasileira. E, voltando então à regulamentação, eu gosto de falar aqui e ali para a gente fazer um grande mapa e começar a entender o que é de base, o que nos interessa. Aí nós estamos em plena ditadura, a manifestação dos artistas contra essa censura, contra essa forma de opressão à atividade artística. Íamos às ruas, os grandes atores. E, em determinado momento, então, onde já não havia mais condições de calar a voz dos artistas, então foi feita uma troca. Porque não queríamos a censura. Mas eles disseram, então vocês têm uma profissão regulamentada, que foi feita em 1978, a Lei 6533. E no mesmo ano, isso em 24 de maio, e no mesmo ano, então, foi feita o decreto 82384, também do mesmo ano, de 78. E assim nós tivemos, então, a nossa regulamentação. Feito por uma extrema necessidade de uma ação contra a censura. E por que a censura? Até esta data, é muito bem, como a sociedade, dentro do Código, né, Civil brasileiro, nós somos, os artistas eram tidos como pessoas não muito sérias, era preciso tomar muito cuidado, e nós éramos obrigados a, também por uma questão política, a ir para o censor e lá dar toda a nossa identificação. Então, nós tínhamos uma carteirinha. Só que essa carteirinha era a mesma que era distribuída às mocinhas. As mocinhas. E, para vocês saberem, então, nós só não precisávamos fazer os exames ginecológicos, aqueles de saúde, para dizer se a gente podia trabalhar em paz, se a gente estava tudo bem. Então, a gente começou. E aí ficou um paradoxo, né? Cleide Ácones, Cacilda Beck, Maria de la Costa, como é que chegava elas, lindas, mano, e com a carteirinha. Eu sou daquela época, da carteirinha das mocinhas. Então, a gente chegava e dizia, da mesma forma, era a maneira da censura, então, saber das nossas atividades. E assim, nós ganhamos a nossa regulamentação. Claro, ela foi trabalhada, foi da melhor forma, baseado nos conceitos europeus de contratação, e isso vigorou. Então, a partir daí, nós temos a lei que nos garante e nos protege. Claro, também a CLT, como já foi dito aqui. Então, nós, com base da nossa regulamentação, a primeira coisa é que precisamos ter registro profissional. As pessoas dizem DRT, agora já não é mais DRT. Mas nós temos que ter o registro profissional. E como é que nós adquirimos esse registro profissional? De 3 formas. Ou nós temos formação acadêmica, vamos então a uma escola regulamentada e a partir daí, então nos formamos e temos o nosso diploma e podemos ser reconhecidos como profissionais. A forma também é aquela daquela pessoa leiga que começa a praticar a arte e depois de um tempo ela então volta ao sindicato para requerer o seu atestado de capacitação profissional. E, por fim, tem aqueles que foram
contemplados os anteriores à lei, os que já faziam a obra artística antes de 1978, eles então poderiam também, através do sindicato, receber o seu atestado. Agora, quando eu cheguei em 86, nós tínhamos a lei, tudo bem. Eu sou um pouco complicada, esse lado germânico, eu gosto das coisas que a gente consiga entender um pouco. E aí eu olho a lei. Para que uma lei, se não há cumprimento? Ou se cumpre, ou se cumpre. Então, aí eu comecei a trabalhar. Nós tivemos, em 86, 24 assembleias para definir uma instrução normativa para atores. Quais seriam os procedimentos necessários para que nós pudéssemos obter o atestado de capacitação? Então, depois de 24 assembleias, nós tiramos a nossa instrução normativa. E temos também na lei 57 funções, porque tem o mágico, o diretor, o palhaço, a manequim, então, e os atores, né? São 57 funções artísticas e técnicas. Então, dessa forma, nós conseguimos, formamos uma comissão de notório saber, reconhecimento, e elas, então, fazem esta avaliação. Como nós fomos crescendo com o tempo, porque a gente tem que mudar, e o tempo de estudo e o tempo muda, nós conseguimos, mas isso não foi por lei, nós mesmos instituímos um conselho de capacitação profissional. Só funciona dentro. Então, este conselho, que é formado por pessoas de notório conhecimento, faz, então, a verificação dos documentos das pessoas que queiram estar e ser reconhecidas, obterem um atestado de capacitação. Outra coisa importante é que muita coisa que a gente tem que colocar no nosso estatuto. O nosso estatuto nós reformulamos e este ano nós queremos reformular. Vai vindo novas ideias, muitas colocações e a gente vai modernizando. No estatuto nós abrimos um leque de associações. Quem pode ficar sócio do sindicato? Aí eu coloquei, independente de registro ou não. Como? É porque nós queríamos ampliar para as pessoas que estão como leigas e aqueles estudantes. Então, eles também podem vir ao sindicato se filiar, porque para nós queremos manter dentro de um conceito organizado, tanto aqueles que ainda não estão nessa fase são postulantes, né? Estudantes, também colocamos as crianças, porque hoje em dia você com um mês você pode trabalhar. E não dá para tirar da publicidade uma criança, um cachorro, o pai e a mãe. Não dá. Então nós estamos estudando também colocar animal, porque também é artista. Né? Então, dessa forma, sim. Mas não vai ficar sócio do sindicato. Fica. E também ele vai ter toda a proteção. Eu sou a primeira, porque eu adoro os meus amigos. Eu tenho 9. São lindos. Que eu cato, o povo traz, aquela coisa toda. Enfim, mas eles são lindos, maravilhosos, eu acho, né? Acabei não recebendo mais ninguém em casa por conta dos 9 cachorros. E isso eu também ampliei. Agora eu tinha um porquinho, agora está um porcão. Zeus. Zeus está lá reinando. Ele fuça, eu acho que ele tem mania de camponês, porque ele pensa que ele é trator, ele vai fuçando, vai fuçando, vai fuçando. Eu falei, agora só falta ir colocando as sementinhas, porque a terra já está preparada para receber as plantinhas, né? Bom, então eu também sou a favor animal. Tudo que é na terra, na vida, e é importante. E é tudo meu amigo, viu, gente? Não é nada para outra coisa, não. Todos com direito a uma boa vida. Bom, então, voltando aos nossos sócios. Nós temos os sócios mesmo, os que têm registro profissional, temos os postulantes, nós temos os mirins, nós temos os adolescentes, os idosos, a terceira idade e ainda, porque muito tem o pai e a mãe como dependente. Então, se habituou a frequentar o sindicato, a usar o médico, o dentista e outros benefícios que nós temos. Inclusive, nós temos um jazigo, que é bastante usado. São 12 gavetas.
E a gente sempre fala ao povo, não, não, mas é muito bom numa determinada hora, porque quem morre sabe o preço que é, né, para se morrer hoje em dia. Eu já falo tudo. Também tem o Paulinho Delmontes, que esse é um santo. Ele cuida das pessoas para receber todos, ele cuida da aposentadoria e ele cuida depois para enterrar. E eu assino. Onde é quem vai? Teve gente que já estava no ponto de ir, eu já tinha até assinado. Voltou. Está vivo. Tá bem. Beijo a Deus. Está vivo. E tem outros que de bum, de uma hora para outra, mas como? Estava aqui ontem, pois é, mas já foi. Bom, então assim a gente vai. Então, os pais, eles também querem continuar, porque eles estão acostumados. Então, nós colocamos sócios dependentes. Claro, mas só pode votar os sócios realmente, os sócios efetivos. Porque esses é dado o direito do voto e de ser votado também. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer e fortalecer o sindicato, fazendo com que cada vez mais a gente tenha uma força. Bom, agora vamos rapidamente falar das lutas políticas. Nós atravessamos a ditadura com muita luta, em defesa de muitas categorias, em defesa de pessoas que estavam presas, em defesa de muitas pessoas necessitadas. E em 88, nós então trabalhamos na Constituição Federal. Estivemos lá o ano inteiro. E essa questão do livre exercício da profissão, eu é quem tive que abrir. Por quê? Naquela época existiam uns amadores, que estava muito ligado ao PCzão, o Partido Comunista. E aí eles vieram, e para a gente não perturbar, atrapalhar, eu falei, bom, é livre o exercício da profissão. Tá bom. Mas nós garantimos através da instrução normativa. E de que maneira? Através do nosso Conselho de Capacitação Profissional. E que mais nós colocamos? Um Conselho de Fiscalização e Ética entre nós. E lá nós estabelecemos. Agora, como nós podemos fiscalizar? É o Estado de São Paulo. Só na cidade de São Paulo ocorre mensalmente mais de 3.000 eventos. Não é fácil. Nós, então, temos um critério, nós pegamos os grandes, e aí, através dos grandes, nós vamos pegando os demais. Primeiro, o que nós fazemos? Ligamos. Temos, então, uma pessoa que toma conta para ver tudo o que está acontecendo. E aí nós ligamos. Oh, tudo bom, tudo bem, aquela parte, né? Não, eles não dão bola. Aí nós mandamos uma cartinha. Eles não dão bola. Aí nós mandamos uma pessoa, pegamos uma equipe para levar essa equipe para distribuir outras cartinhas. 3 vezes a cartinha chega. Olha, anota aí que chegou. Tudo bem. Depois, então, não tem mais o que falar. Aí nós entramos realmente com um pedido de mesa redonda e depois de fiscalização à empresa. Mas o bom é que nós estamos com isso realmente começando a organizar a categoria e estamos organizando também. Nós temos uma base em Sorocaba, e onde eu moro, não é por acaso, é porque lá já tinha e eu fui lá. Muito bem. E nós estamos em Ribeirão Preto, nós estamos em Campinas, Santos, Baixada Santista, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, enfim, são diversos polos que nós mantemos isso. Primeiro é um olhar para ver onde está acontecendo, agimos dessa forma que eu falei, e depois nós, então, chamamos a mesa redonda. Não é fácil, mas a gente tem que ter muita conversa. Eu me lembro que, em um grande show aqui no Interlagos, de um cantor, O2, sei lá, é um grande show de rock. E aí eles não pagaram, porque na nossa lei nós temos uma forma de dizer, olha, artista estrangeiro que chega no país, ele tem que pagar 10% para o sindicato, para reserva de mercado dos profissionais para trabalhar, né? E aí eles não querem atender. Não querem atender, então nós fazemos esse mesmo procedimento. Mas lá o pessoal era meio complicado. E lá fomos nós.
fazer essa intervenção. Bom, eram 2h da manhã, o frio danado, aí chegou o empresário e nós fizemos arresto de bilheteria. É importante se ter um bom quadro jurídico, porque chega uma hora da conversa, depois não tem mais conversa. Então, nós fizemos um arresto de bilheteria. Imagine esses grandes shows, mega shows com muito dinheiro, a gente pegar esse dinheiro deles, não ficaram nada satisfeitos. E o homem veio por cima de mim, e quando ele foi me dar um murro na cara, eu dei um chute no saco. Encerramos aí, e aí ele pagou o que devia. Então, a gente tem que ter muita vocação para resolver problemas, dentro de uma forma, vamos dizer, não é? Então, nós tivemos também uma questão muito importante, já para finalizar, que eu estou vendo ali, tudo bem. Vai à vontade. Foi assim, a nossa participação na Constituinte foi fantástica, nós mesmos que escrevemos, Benedito Rui Barbosa, um dia ele e eu, o que a gente fala contra a censura? Bom, vamos escrever que a gente não quer censura. Mas eu nunca escrevi. Você é escritor, a gente escreve e pronto. E aí chamamos os deputados, conversávamos e falávamos, explicávamos, e muita coisa boa nós tivemos. Partimos também para as constituintes das cidades, né? E também de cidades e do Estado. Desta forma, nós conseguimos também colocar muitas questões, inclusive a lei do direito autoral, que foi um pega para capar, não está legal. Mundialmente, eu quase fui presa na China, porque há uma tendência que essa questão, o direito autoral é daquele que contrata, mas a empresa não produz, quem produz é o ser humano. Então, nós temos no artigo 13 da Lei 6533, dizendo que os direitos autorais e conexos são nossos, dos artistas e técnicos. E eu fui fazer essa defesa num grande congresso que teve na China em 2013, e só sei que quase que eu fui presa, porque eu disse, olha, eu não posso dizer, porque o lado anglo-saxão determina que isso é possível. Então, os americanos, os ingleses, querem isso, né? O copyright. Mas nós não, no direito romano, não. Então, nós queremos manter para nós, porque vivemos da nossa imaginação, vivemos da nossa criatividade e nós produzimos. A empresa não compra o que nós temos aqui na cabeça, a empresa compra aquele produto que nós criamos, mas o produto é nosso. Então, a luta, e a gente ainda está, inclusive, em andamento com a questão da lei do direito autoral. Mas eu consegui, quando eu vi a prisão chinesa, aí eu me calei, eu falei, não, eu fico aqui mesmo no hotel, fico resolvendo aqui, tudo bem, porque chega uma hora que a gente tem que ter cabeça, né? Não dá para a gente ser heroína o tempo inteiro. E daí a gente conseguiu resolver essa questão. Estamos agora numa luta muito grande nessa questão da fiscalização, da ampliação da fiscalização. Nós tivemos também um probleminha que, se a lei é boa ou não para garantir a nossa regulamentação, também está discutindo isso no Supremo. E a gente está conversando, a gente também está conversando... Querem desregulamentar, né? Querem. Mas como o Collor queria também, depois desse processo todo que nós colocamos, caiu por terra, porque nós somos o primeiro sindicato que disse, olha, vamos organizar, vamos fazer isso assim, assim. Então, conseguimos vencer daquela vez, e agora nós queremos também vencer dessa vez, e vamos vencer. Não é isso que me preocupa, não. O que me preocupa é como podemos nos manter juntos, unidos, cada um nos seus direitos, reconhecidamente. Então, desta forma é que nós podemos fazer. Só para encerrar, a outra tese que eu estou levantando junto da FIA, da Federação Internacional dos Atores, é a questão da humanidade. Então, nós temos muitos artistas no mundo inteiro que estão presos, estão em situação muito difícil. Então, nós também vamos estar esta questão da luta dos direitos humanos e do reconhecimento do exercício da atividade. Assim, nós vamos crescer. Eu falei rapidamente, mas estou às ordens para que vocês possam, a qualquer momento, estar fazendo perguntas. Nosso sindicato fica ali na Avenida São João, 1086, conjunto 401. O telefone é 11
3335-6131. E eu estou lá segundas, quartas e sextas. Terças e quintas eu estou onde Deus quer. Ou em Sorocaba, onde precisa, a gente está percorrendo o estado. E nós temos também um grupo da América Latina, que nós também estamos desenvolvendo trabalho juntos. Não é fácil, é tudo a mesma coisa, o tempo muda e parece que a gente ainda está no século passado resolvendo os mesmos problemas. Mas eu digo, tenha fé, que alguma vez a gente fala, olha, valeu a pena, que bom que eu lutei, tá bom?